Olá! Hoje eu vim falar sobre constelação sistêmica familiar. Essa técnica terapêutica, ela foi criada por um alemão Bert Helling há mais de 30 anos e tem sido sensacional na vida das pessoas. Ela é uma técnica usada muito para entendimento pessoal, entendimento familiar e entendimento de qualquer tipo de conflito, desde uma doença até um conflito emocional. E essa técnica, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre como ela funciona em relação em nós pertencermos a um sistema. Então, tudo ao nosso redor faz parte de sistemas. Então, a família que você nasceu e que você cresceu, talvez, somente, ela tem sistemas. Sistemas de rigidez, sistema de suavidade, sistema amoroso, sistema de padrões perfeccionistas, sistemas embutidos ou criados ou como regras, algumas pessoas também podem dizer. E tudo ao nosso redor são sistemas. É, sistema do país onde você vive, sistema da comunidade onde você está. Então, tudo nós somos gerados e automaticamente nós seguimos um padrão de sistema familiar, organizacional, empresarial, depende aonde você trabalha. Então, a gente faz esse movimento. Outra experiência ou outro exemplo que eu posso dar também é o próprio sistema dentro de nós, do nosso corpo humano. Se você observar, nós somos feitos de sistema respiratório, sistema endócrino, e sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema excretor, sistemas e sistemas dentro de nós mesmos. E se algum desses sistemas não estiver em harmonia e funcionando adequadamente, o nosso corpo entra em desequilíbrio. E nesse desequilíbrio gera doenças, gera conflitos, angústias, gera um desconforto, enfim. Não é, não é adequado para o nosso corpo se tiver algum dos nossos sistemas não funcionando adequadamente. Então, o que nós podemos usar como analogia é, por exemplo, se alguém do membro da nossa família falta, e eu vou trazer para o nosso corpo humano de novo. Se, por exemplo, lá no meu sistema digestório eu não tiver o esôfago, que é o canal onde leva a alimentação para o estômago, então se eu retirar o esôfago vai faltar de uma parte e o meu estômago não vai receber alimentos e o corpo vai entrar em falência em algumas partes por não ter alimentação. Então, por essa falta de inclusão de alguma parte do meu sistema digestório, do meu corpo humano, as outras partes também entram em desequilíbrio, certo? E nós podemos tentar incluir de alguma forma, tentando suprir, colocando de outras formas, mas mesmo assim não vai ser o seu próprio corpo humano. Isso nós podemos trazer para o nosso sistema familiar, que Bert Helling chama e olha muito para 3 leis, que eu chamo leis da vida. Se você fizer isso como uma filosofia de vida, sua vida se transforma e você pode modificar um todo ao seu redor. E a primeira lei que ele coloca, que nosso universo todo está cheio de leis também, ela é a lei do pertencimento. Tudo, todos pertence por algum motivo de crescimento, de evolução da nossa comunidade ou pessoal, existe a necessidade de ter incluído aquele ser humano, aquela situação, aquela história, tudo é incluído. Então nós podemos começar com o nosso corpo de novo, voltando lá para o esôfago. Se eu incluir o meu esôfago, se eu tiver o meu esôfago, todo o resto começa a funcionar adequadamente. Isso acontece na nossa família. Então você é uma parte do seu sistema familiar e é essencial para essa parte do seu sistema familiar. Então você aí é muito importante, tenta olhar para isso e ver o quanto você é merecedor de estar onde você está, com as oportunidades de mudança que só você pode fazer. Então, como funciona essa lei do pertencimento? Então, para Bert Helling e para muitos outros mestres que nós temos aí, e para mim também, a inclusão é essencial de um todo, certo?
Quando você inclui todos da família, a família começa a harmonizar e andar equilibradamente. Então, se nós olharmos ao nosso redor, qual é a situação de você com o seu pai? Ou como é esse pai incluído nesse sistema familiar de pai, mãe e entre irmãos? Ele faz parte? Ou alguém de vocês exclui o seu pai por algum motivo? Ou exclui a sua mãe por outro motivo? Ou exclui um irmão? Então, se nós olharmos os nossos avós, eles foram incluídos? Os nossos tios, eles foram incluídos? Eles fazem realmente parte? O que seria essa inclusão e o que seria uma exclusão? A exclusão é muito voltado para algumas gerações, talvez agora, gerações dos nossos pais, geração dos nossos avós ou bisavós, alguém. Vou dar exemplos que talvez você perceba mais nítido. Por exemplo, lá tinha um membro da família que bebia e batia na esposa, batia nos filhos, batia em alguém. E este alguém, as pessoas começaram a se afastar por medo, afastar por não aceitação e acabaram excluindo ele e foi deixado de lado. Qual é o motivo dessa exclusão? Muitas vezes eu excluo alguém porque ela não consegue se adaptar ao nosso meio ou porque eu não consigo aceitar a forma dela viver, por não compreender. Hoje nós sabemos que se uma pessoa ela não consegue se adaptar ou ela começa a beber demais, ela está num ponto de anestésico, ela se anestesia por alguma dor ou algum motivo que aconteceu antes dela. Então, quando eu começo a olhar para a dor dela, que foi antes dela, ela começa a ser incluída também e equilibradamente começa a acontecer movimentos na vida das pessoas, inclusive da nossa, que vai fazer este movimento em especial. E essas exclusões, elas poderiam ter sido de várias formas. Essa que eu dei, antigamente também existiam muitas regras e crenças religiosas e familiares também, onde se dizia que se uma mulher engravidasse antes de casar, ela era totalmente excluída. E ela era mesmo, ela é excluída pela sociedade, excluída pela crença religiosa, às vezes até pela própria religião, pela família. Então você trouxe uma mancha para a família, que se dizia assim. Então existe muitas histórias de exclusões na nossa família e se nós, com essa consciência hoje, pudermos trazer esses seres para dentro dessa família e incluí-la, algo acontece e acontece fenomenologicamente, movimentos maravilhosos começam a acontecer. Então são exemplos de inclusão e exclusão. A outra parte também são as compensações. Compensações acontecem também muitas vezes no nosso dia a dia mesmo. Vamos pegar alguns exemplos que já tratei. Exemplos de talvez crianças ou adolescentes rebeldes, querendo fazer do jeito delas, tendo um pensamento diferente, querendo uma liberdade diferenciada e são oprimidas, são fechadas, não pode, tudo não pode, não pode, não pode. Quando elas crescem, em vez dela continuar com a essência dela de liberdade, de eu tenho uma missão para fazer e eu vou cumprir ela entra no movimento de eu vou agradar os meus pais. Eu vou compensar aquela criança rebelde, aquele adolescente rebelde, e ela começa a se fechar para o mundo, querer compensar os pais. Muitas vezes essa pessoa ela fica adulta, ela casa, ela cresce, ela vive a vida dela, mas sem perceber ela entra nessa compensação e ela se fecha e começa a aceitar tudo o que os outros falam, se tornando a boazinha que a gente fala, para agradar, sem perceber agradar os outros, para compensar o que antes ela achava que não era certo. Então é uma das formas de compensação. Outra forma de compensação é o nosso amor imenso, imenso, grandioso que a gente tem pela nossa família, devido à gratidão que a gente tem por eles ter dado a vida a gente. Então essa compensação ela entra com este amor de
mamãe, você tem pressão alta e eu também vou ter, então eu quero compensar tudo aquilo que você fez por mim, tudo aquilo que você sofre ou sofreu para que eu estivesse aqui neste momento, com essas oportunidades, e eu carrego as suas dores. Eu carrego os seus sofrimentos de não felicidade, digamos assim, de não felicidade num casamento. Eu carrego as suas doenças, eu carrego os seus sofrimentos. Então nós, para compensarmos nossos pais ou nossos irmãos mais velhos, ou os nossos tios, nossos avós, bisavós, trisavós e muito, muito, muito mais, porque nós estamos aqui por eles. Então é uma gratidão imensa. E a outra lei é a lei da ordem. Ai, como essa lei pesa! Pesa muito, porque muitos de nós não sabemos aonde é o nosso lugar. E como funciona isso para nós aqui nessa filosofia de vida? Ela é assim, às vezes uma mulher, vamos pegar eu assim, um ser humano mulher, precisa cuidar da sua mãe porque a sua mãe ficou doente, acamada ou teve alguma coisa. E eu era muito criança e eu tive que fazer esse papel de cuidado com a mãe, cuidado com os outros irmãos, cuidado às vezes até na alimentação, fazendo comida, fazendo muitas outras coisas. E aí existe uma troca. A minha mãe se torna a minha criança e eu se torno mãe da minha mãe. Isso é bem comum acontecer, então, e quando a gente vai crescendo, a gente vai criando muito essa energia de mãe, de cuidadora, e acredita-se que tem que cuidar de todo mundo. Então, quando existe essa troca de papéis, existe um peso muito grande, porque essa criança, ela cresce, ela desenvolve, casa, tem mães, só que aí na próxima geração se cria de novo esse movimento de que os filhos tão pequenininho, por isso que às vezes tem filhos lá de 3 anos mandando na sua mãe e achando que tem que mandar ou tem que fazer algo pela sua família. Então existe um peso muito grande porque não se recebe a força, porque se aqui estaria o pai e aqui estaria a mãe e a mãe não deu suporte para essa aqui, então eu também não consigo dar suporte suficiente de força para os meus filhos ou para os meus sobrinhos ou para quem estará depois de mim. Então quando a gente consegue olhar para a mãe e aceitar que foi desta forma e que agora eu posso voltar para o meu lugar e que independentemente se eu cuidei dela ou não, ela é a maior. Ela é a maior, ela veio antes de mim, ela que me deu a vida e eu começo a olhar com gratidão por aquilo que ela fez comigo, que foi gestar, se foi dar a vida, dar a luz a mim. E aí eu começo a entrar num sentimento de que eu sou menor de você e eu posso me sentir merecedora de ser cuidada por você ou por vocês que nasceram antes de mim. Assim eu torno-me forte, eu consigo ir para a vida, eu consigo fazer cuidados, até eu consigo cuidar de mim mesma e também consigo cuidar da parte profissional, eu consigo fazer coisas mais para mim. Então essas leis, que é a lei do pertencimento, a lei da compensação, a lei da hierarquia, ela faz você se centrar de novo em você, buscando ser você mesmo. A lei dos sistemas faz você também se centrar e buscar esse grande equilíbrio dentro de você, porque ele é essencial para você, para você ser você. Quando você está no seu você, você consegue captar as informações que vêm até você. E aí, automaticamente, muitas vezes você consegue se conectar tão forte com você mesmo, que as perguntas que você faz, o universo te responde da forma dele. E aí você, com essa sintonia, com essa sincronicidade, consegue perceber todos os movimentos e dizeres através de várias formas. Então essas são um pouquinho sobre constelação sistêmica familiar. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Até o próximo vídeo.